Antes da celebração da ceia, nós queremos ter uma reflexão a respeito do tema para esta manhã. 22 do 31 até o 62 é um texto um pouco longo, mas é necessário que leamos todo ele para que a gente possa entender. Se você não leu esse texto ou ainda não sabe do que aconteceu, a história desse texto, então a irmã vai poder conhecer agora, tá? Estou um pouco afônico. Os irmãos ajudem lá com as crianças. Eu pedi para a Thaís ajudar lá. Fica lá com ela. Já foi lá? Ah, ok. Maria, é bom, até que você ouve a palavra aí. Que bom. É bom aparecer pessoas assim, né? Muito bem. Lucas, capítulo 22. Irmãos, nós temos, nossa cultura brasileira, nós temos a fama de sermos pouco reflexíveis. O brasileiro age muito pelas emoções, pela impulsão, né? Pela impetuosidade. Nós, brasileiros, temos esta questão. A gente não reflete sobre algumas questões, né? A gente vai muito pelas emoções e devemos tomar cuidado com as emoções. Quando eu trago um tema deste aqui, é um tema de precaução, de prevenção, para nós percebermos o que está para acontecer. O mundo está em polvorosa, né? O mundo está assim, eu não concorda comigo ou não? O mundo está meio complicado, né? Está meio confuso as coisas, né? E há alguns perigos a nos rodear. E a gente tem que tomar uma atitude de prevenção, de pé atrás, né? Nós sermos mais sentinelas, mais vigilantes a respeito do que está acontecendo ou do que está para acontecer. Então, eu trouxe esse texto baseado na vida de Pedro, para que a gente possa refletir quais são esses perigos e como nós devemos agir diante de tais perigos. Os irmãos nos acompanham aí? Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem a minha leitura, por favor. Versículos 22 até o 62. Muito bem. Do 31 ao 62. Muito bem. Diz assim: Simão, é Jesus falando a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir ter contigo. Diga: estou pronto. Tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. A seguir, Jesus lhes perguntou: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: Basta. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Falava ele ainda quando chegou uma multidão,
E um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Repita, Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Quantos já leram esse texto? Quantos conheciam esse texto? Vários irmãos, né? Vários irmãos. Esse texto nos mostra alguns perigos da vida cristã. Porque alguns de nós, quando eu digo alguns de nós, não é da Redeemer, desta igreja, mas alguns de nós cristãos, a gente vive a vida achando que Jesus nunca fosse voltar, que Jesus nunca vai voltar. A gente passa a vida toda achando que o Senhor está conosco, então a gente pode ficar tranquilo, nós não precisamos orar, não precisamos pedir, não precisamos clamar, não precisamos rogar, não precisamos suplicar. Não é? Então, e não é assim. Deus sempre faz e fará a parte dele, sim. Nós estudamos na escola dominical, não é? Mencionamos Salmo 34:7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mas é necessário que nós façamos a nossa parte na questão, não é? Na nossa vida. Existem alguns perigos a nos rodear sempre. Pedro é conhecido por um temperamento sanguíneo, não é? Colérico. Ele tinha altos e baixos, assim como eu e você temos altos e baixos. Nós não podemos apontar o dedo na direção de Pedro e falar assim: olha, Pedro era assim. Não. A gente tem que olhar para dentro de nós, às vezes, e vermos em nós mesmos se nós não agimos como Pedro agiu. Não é? Inconstante. Pedro era uma pessoa muito inconstante, embora líder, mas era uma pessoa inconstante. Mas eu gosto sempre de pensar o seguinte, que Jesus trabalhou com esse temperamento de Pedro. Assim como ele trabalha com o temperamento de cada um de nós. Há pessoas aqui que são coléricas, são sanguíneas, são melancólicas. Não é? Nós temos os 4 temperamentos aqui distribuídos entre nós. Não é? Fleumático é o outro temperamento. Então nós temos esses temperamentos. E Deus trabalha com cada... Deus não fez todos nós iguais uns aos outros. Não é? Nós temos dificuldades em algumas áreas, outros não, mas tem dificuldades em outras áreas. Deus trabalha com esses temperamentos, com essa forma de ser. Nós não podemos exigir que as pessoas sejam iguais a nós, mas precisamos pedir sabedoria dos céus para que Deus nos ajude a trabalhar com as pessoas como elas são, compreendê-las como elas são e ajudá-las naquilo que for possível. Mas percebam que há perigos a nos rodear o tempo todo. Então é necessário que a gente esteja sempre atento, porque o versículo que nós contrapomos com Salmo 34:7 é 1 Pedro 5:8. Vigiai, sede sóbrios,
Pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Essa é uma realidade, nós não podemos fugir dela. Nós temos inimigos a nos espreitar o tempo todo, não é? Os policiais sabem bem disso, né, Vera? A gente tem que estar sempre atento. A gente tem que estar sempre atento. E eles nos ensinam essa questão. A gente tem que ter uma visão periférica do que acontece à nossa volta, não é? Eu tenho 2 filhos policiais, eles falam isso. Então, você tem que sempre perceber, não é, nas pessoas o que elas podem te oferecer, de bom ou de mal. Então, Pedro nos mostra, através desse texto, ou Jesus nos mostra, através desse texto, na vida de Pedro, esses perigos que nos rodeiam o tempo todo. E eu quero compartilhar com vocês. Essa semana eu não vou terminar, porque nós temos ceia hoje, mas pelo menos eu quero começar com os irmãos essa questão aqui, tá bom? Primeiro perigo que nos rodeia, não é? Nós ouvimos um sermão maravilhoso domingo passado, não é? Sobre a natureza, a autobiografia de cada um de nós, não é? Quando Paulo fala, diz, olha, o bem que quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Um sermão maravilhoso. Todos nós sabemos, a questão não é saber, é praticar. Então eu quero trazer lição de vida para vocês hoje aqui também, para que cada um de nós entenda que nós devemos levar a vida cristã, sabendo que Jesus nos traz o próprio exemplo para nos ensinar o que há de bom. Esse é o meu papel aqui. Meu papel é esclarecer a vocês o que a palavra de Deus nos diz, tá bom? Qual o primeiro perigo que nós vemos no texto aqui, que serve para mim e para você? É o perigo de pensar que podemos enfrentar o poder do mal sozinho. Esse é um perigo. É o perigo de se achar, né? O fulano se acha. Já viram essa expressão? Fulano se acha. Eu me acho, não é? É o fulano que não pode brincar de picabu, né? De esconde-esconde, porque ele se acha o tempo todo. Então, é o perigo de se achar, assim, que pode enfrentar o mal sozinho. Nós não podemos enfrentar o mal sozinho. O livro de Zacarias, lá no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, diz, não por força, nem pelo poder, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Deus está conosco. Vocês creem assim? A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 10.000 cairão de um lado e o que mais? E o outro, e 1.000 do lado. Mas tu não serás abalado. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. São promessas de Deus para a nossa vida. Mas as promessas de Deus não é indulto para que a gente faça o mal. As promessas de Deus vêm até nós para que a gente faça a nossa parte nessas promessas. Porque não há promessa solta na Bíblia. Toda promessa é acompanhada de obediência. Deus nos promete, mas Ele quer de nós obediência. Obediência no sentido de nós visualizarmos esse poder de Deus em nós, não é? E nós visualizarmos também o que nós podemos trabalhar com esse poder. Não, eu vou naquilo que eu sei. Eu tenho, né, tanto tempo de crente, de vida cristã, né, eu conheço a Bíblia, né, de Gênesis até os mapas, eu conheço tudo. Né, eu já vivi muitas experiências do poder de Deus, muitas teofanias, né, que é manifestação de Deus. Né, então eu sei como eu posso enfrentar o mal. Você não sabe. Pedro tinha mais experiência que qualquer um de nós aqui, porque ele estava junto de Jesus. Ele havia presenciado os milagres de Jesus, as manifestações de Deus, não é? As manifestações, os sinais de Jesus. Ele tinha muita experiência, mais que nós. Ele se achou assim, ele achou que ele poderia enfrentar o mal sozinho. Porque quando Jesus fala assim, olha, Satanás está querendo se andar com a tua vida. Mas olha só o exemplo que Jesus dá de oração, né? Eu roguei ao Pai por ti, eu orei, eu intercedi pela tua vida. O que Pedro fala? Senhor, eu estou pronto. A Bíblia diz que aquele que está em pé, olhe não caia. Ninguém está pronto para cair.
Qualquer um de nós estamos prontos para cair. A gente não pode dizer assim, Senhor, eu estou pronto. Pronto para quê, cara? A gente não tem certificado de conclusão na vida cristã. Não é como Abel, que fez vários cursos, né? Lá no final, né, Abel? Você vai, aquela fila de graduados, e vão lá, pega o certificado, você concluiu um curso. Né? Você se tornou PhD em alguma coisa. Na vida cristã não é assim, nós não estamos prontos nunca. Basta ver o sermão que nós ouvimos no domingo passado, o bem que quero, isso não faço, mas o mal que não quero, isso eu faço. Isso prova que cada um de nós aqui, ninguém está pronto. Então eu não posso ir assim, sabe, de peito aberto, não, eu vou enfrentar o mal. Não vai conseguir, você vai cair. A Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas a mesma Bíblia diz, fugir da prostituição, fugir das paixões da mocidade. Paulo recomenda a Timóteo. Percebe? Então, nós temos essa natureza em nós. Nós somos pecadores. Percebe? Jesus vai 40 dias no deserto, se preparando para o ministério. Ele recebe 3 propostas que qualquer um de nós gostaríamos de receber. O diabo apresenta a Jesus 3 grandes propostas que qualquer ser humano gostaria de receber, de ter. E Jesus resiste às 3 propostas e dá um pontapé no traseiro de Satanás. E ele vai embora. Mas o texto diz, tanto Lucas capítulo 4 como Mateus capítulo 4, que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus. O problema não é aonde você vai, mas com quem você vai. Quando nós temos que enfrentar o inimigo, não é o inimigo ou aonde eu vou, mas com quem eu vou. Ora, se o próprio Filho de Deus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, o Espírito estava com ele, quem somos nós para dizer que nós podemos enfrentar o mal sozinhos? O erro de Pedro foi esse. Eu estou pronto. Não estava pronto. E Jesus, né, diz assim, eu imagino o sorriso 3/4 de Jesus. Sabe qual é o sorriso 3/4? É aquele sorriso de canto de boca, assim. Ah, Pedro, você não sabe o que você está dizendo. Você não sabe o que está dizendo. Pedro se julgou mais santo que Jesus. Porque tem aqueles que se julgam mais santos que Jesus, né? Satanás havia pedido para peneirar Pedro. Irmão, você tem coisa que eu não tenho como explicar. Como esse pediu para peneirar Pedro. Sabe o que é peneirar? Já virou? O fulano lá na fazenda, lá, ele peneira, né? Ele peneira. Imagine, Pedro aqui na peneira. Jogar para lá e para cá, jogar para lá e para cá. Tchum, cai. É isso aqui. Eu não tenho como explicar esse pedido. Como é que Deus, Satanás, vai e pede? É como eu não sei como explicar Jó capítulo 1. Né? Diz que num lugar que a gente não sabe onde é, né? Deus estava com os filhos, eu penso que são os anjos, né? E Satanás, depois de rodear a terra, eu concluo que a terra é o playground de Satanás, porque olha o que ele está fazendo hoje, não é verdade? Olha o que ele está fazendo no mundo. Né? O mundo hoje é o playground de Satanás. O estrago que ele está fazendo, aí ele comparece à presença de Deus. Né? Aí Deus diz assim, viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Aí Satanás começa a argumentar. Eu não entendo essa reunião. Não entendo, mas ela aconteceu em algum lugar. Mas Deus fala assim, ó, viste meu servo Jó, mas também tudo que ele tem, é abençoado. Quero ver se ele passar alguma dificuldade, como é que vai ser. Até a minha autorização, vai lá. E causa um estrago tremendo, né? Mas Deus conhecia Jó. Deus conhecia Jó. Ele sabia quem era Jó. Mas Jó não enfrentou o mal sozinho. O tempo todo Deus está com ele. Irmãos, não caia, não cometa o erro de Pedro. Não diga, eu estou pronto. Não diga. Não diga.
A gente é autodidata, não é verdade? A gente vai, fuça aqui, fuça ali, descobre as coisas, né? Eu sou um autodidata, assim, em algumas coisas, mas quando eu quero saber de computação, eu pergunto ao Renato, porque ele é especialista na área. Então eu não posso ir lá sozinho, não, eu tenho que contar com a ajuda dele. Tenho que contar com a ajuda do Gel, que conhece mais que eu esse negócio todo. Não é? Então na vida é assim, a gente está sempre dependendo das pessoas, a gente não consegue ficar sozinho. Mas na vida espiritual, a gente deve sempre contar com a presença do Espírito Santo conosco. E a gente vai a qualquer lugar e derruba qualquer inimigo. Porque o homem com Deus será sempre maioria. E deixe-me dizer uma coisa, na história do texto bíblico, você não vê Deus trabalhando com maioria, Deus sempre trabalha com minorias. Deus sempre trabalha com o improvável, né? Deus sempre trabalha com o improvável. Ele diz a um homem, fala assim, olha, vai lá e livra o meu povo. Senhor, mas eu sou pesado de língua. Vai lá, meu amigo, vai lá e liberta o povo. Em Moisés, né, um diplomata, vai lá e liberta o povo. O que é o exército faraó para Deus? Nada, nada. Deus pega um homem, não é? E depois de Moisés morrer, pega um homem e determina que esse homem governe, dirija, capitaneie a nação de Israel, que foi Josué. Também apresentando argumentos, Josué capítulo 1 fala sobre isso. Né? Vai lá e pega um profeta, Jeremias, pega um profeta, os profetas, ele pega um monte de gente, né? E trabalha. Jesus, no ministério dele, ele pega uma mulher da vida para ensinar uma lição aos religiosos da sua época. É assim que Jesus trabalha. Sabe por quê? Porque o poder está nele e não em nós. O poder está nele e não em mim. Né? Miserável homem que sou. Assim como diz Paulo, eu digo a mim, e você deve dizer a você mesmo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Irmãos, a gente não tem poder nenhum. O poder vem do alto. Amém? Esse é o perigo de pensar que pode enfrentar o poder do mal sozinho, não é? Se você gosta de anotar, anota aí Zacarias 4,6, que é um versículo que tem muito a ver com o ponto aí. Segundo perigo que eu e você podemos encontrar, baseado na vida de Pedro aqui, você está com a sua Bíblia aberta em Lucas 22, deixa aberto aí, é o perigo de achar que somos autossuficientes. Autossuficientes. E aí a gente vai para aquilo que a gente conquistou, que a gente é. Né? Uma coisa, você vai enfrentar o mal sozinho. Outra coisa é cá você. Você não precisa ir lá enfrentar o mal, mas você acha que você é o suficiente. É o fulano que bate no bolso assim e fala assim, Deus, que nada, meu amigo, estudei para chegar onde eu cheguei. Né? Eu trabalhei para conquistar o que eu conquistei. Aí eu falei, meu Deus do céu. Quem ele pensa que é, não é verdade? É aquele fulano, né? O ateu, que na minha visão é à toa, ele diz, né, antes da sua morte, ele diz assim, eu estou prestes a dar um salto no escuro. Porque pode ter o dinheiro que for, mas quando a doença terminal chega, meu amigo, não tem essa, o dinheiro todo vai para o espaço, não adianta, não adianta. Ele é autossuficiente porque ele conseguiu uma fortuna, ficar rico, não é? Mas quando a doença chega, ele levou a vida para ganhar dinheiro, depois gasta todo o dinheiro para ganhar a vida. Por quê? Ele levou a vida toda na autossuficiência. Ele acha que o que ele conquistou, não é, deu-lhe o poder dele argumentar que ele não precisa de Deus. Nós não podemos pensar que nós não precisamos de Deus. Toda a nossa suficiência vem de Deus. Porque nós vivemos por graça, nós vivemos por fé. E não por vista. Né? Então Pedro diz aí, no versículos 33 e 34, olhe para a sua Bíblia. Diz aí, ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. A pergunta é, você está pronto a ir com Jesus? Você está pronto a sofrer o que ele sofreu? A padecer o que ele padeceu? Quantos fugiram? No Getsemane fugiu todo mundo. Fugiu um que estava nu. Lá em Marcos, capítulo 10, fala que teve um lá
que ele está falando dele mesmo, João Marcos, ele foge nu, porque era de noite. E aí eu tenho que explicar para os irmãos que eu expliquei em classe. Por que esse texto está isolado lá no meio? Por que esse texto está lá? Ele fugiu nu. Porque já era de noite e os homens não usavam underwear. Usavam a túnica e a capa só. A capa, por isso que vocês veem muito na Bíblia a questão da capa. Hoje no texto que nós lemos, né? Vende a tua capa e compra a espada. Porque a capa era de grande valor. Então, quando você comprava uma capa, você gastava muito dinheiro naquilo. Porque a capa ou era de linho ou era de lã. De 2 centímetros de espessura. Por quê? Naquela região até hoje faz muito calor de dia e muito frio à noite. Quando você vê essas imagens, esses quadros, né, bíblicos, você vê aquela capa longa, não vê? Aquela capa grande. Porque ao dormir, o que eles faziam? Eles tiravam a capa, estendiam sobre o chão, tirava a túnica, ficava como nasceu, dobrava a túnica, fazia um travesseiro, deitava-se na capa, a outra parte da capa eles se cobriam, por causa do frio intenso. Então você vê, por exemplo, na história de José do Egito. A Bíblia diz que ele tinha uma capa de várias cores. Porque naquele tempo, cada pedaço, cada tecido de uma determinada cor era vendido numa determinada cidade. Então, por exemplo, o pai de José, ele ia em determinada cidade e comprava um retalho azul, ia na outra cidade e comprava um retalho amarelo. Aí ele confeccionou essa capa de várias cores para José, por isso que os irmãos ficavam enciumados com isso. Então, os sacerdotes, somente os sacerdotes usavam roupa de baixo. Por quê? Porque ele subia no altar para oferecer sacrifício. Se batesse um vento contrário, ia ser um escândalo. Então, só o sacerdote usava roupa por baixo, os homens não. Então, João Marcos, quando fala dele mesmo, ele fugiu, ele estava nu por causa disso, ele que estava pronto para dormir. Por isso. Então, todos fugiram. Só Jesus ficou. Então, Pedro fala assim, Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para morrer como para a prisão. E Jesus novamente diz, Pedro, você é autossuficiente, não é? Assim como alguns hoje se julgam autossuficientes. Eu posso, eu aconteço, eu sou o cara. E não é assim, não é? Então não caia nesse erro, não caia nesse perigo, não seja autossuficiente. Amém? Terceiro, os irmãos estão comigo aqui? Não? Beleza. Terceiro perigo que pode acontecer é o perigo de abandonarmos uma vida de oração. Abandonarmos uma vida de oração. Capítulo 22, 47 até o 51, acompanhe comigo, diz assim, falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse, Judas, como um beijo traís o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo-o que ia suceder, perguntaram, Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, que foi Pedro, né? Lá em Mateus diz que foi Pedro mesmo, cortou a orelha de Malco. Malco era o servo do sumo sacerdote. Cortou-lhe a orelha direita, mas Jesus acudiu dizendo, deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então Jesus, dirigindo-os aos principais, tal. Só que Jesus vai e pede para eles orarem. Eles estão fazendo o quê? Dormindo. Você já dormiu orando? Quantos aqui já dormiram orando? Você começa a oração bem, né? Entusiasta, né? Oração, Senhor, te agradeço por esse dia, né? Consegui trabalhar, tal, Senhor, mas olha, eu quero dizer... Dormiu. É um perigo enorme a gente abandonar a nossa vida de oração. Agora, se você não orar, Deus faz por você assim mesmo? Faz ou não? Você imaginou se Deus fosse fazer, tendo como referência a sua vida de oração? Já imaginou isso, não? Vamos ver, Deus chega, acorda lá no mau humor e fala assim, hoje eu só vou fazer em favor de fulano, dependendo da sua vida de oração. Como é que seria a nossa vida? A gente seria abençoado como a gente é? Hã? Porque se você não for trabalhar, você não recebe, certo?
Agora, para Deus, se você não ora, você recebe? Agora, então, aí você pode pensar assim, bom, então, pastor, não preciso orar, é isso aí? Por que nós oramos? Porque quando nós oramos, nós demonstramos a Deus a nossa dependência dEle. Pergunta, Deus sabe o que a gente precisa? Ele sabe o que a gente quer? Por que a gente ora? Porque a nossa dependência de Deus. É como o pai, que sabe o que o filho quer. Deus sabe o que o filho precisa, não precisa? Precisa de roupa para a escola, precisa de alimentação, né? Precisa disso e daquilo, sabe? O pai não sabe que a criança precisa de um brinquedo, quer um brinquedo, sabe? Mas não é bom a criança falar, pai, eu queria tanto um brinquedo, não seria bom? É bom para o pai isso. Não é que o pai, né, inflama no seu ego, não é isso não, mas mostra que a criança é dependente dela ou dele. Assim é na nossa vida espiritual. Há um grande perigo quando nós abandonamos a nossa vida de oração. E para alguns a vida de oração é um trauma, é complicado. Ah, pastor, eu não sei orar. O problema da oração é que as pessoas pensam que ora e ação estão separados, na verdade estão juntos. As pessoas pensam que oração é você memorizar um dicionário para falar com Deus. Não é. Nós abandonamos a nossa vida de oração por pura negligência. No texto, lá em Mateus, diz que Jesus, quando volta, diz o seguinte: nem uma hora pudesses orar comigo. Sabe o que significa isso? Que no entender Jesus, o mínimo de oração é uma hora. Agora, a gente ora uma hora seguida? Lógico que não. A gente não ora uma hora seguida. E dependendo do cheiro do bife no nariz, ora 5 segundos. Dependendo do cansaço do dia, a gente nem ora. Senhor, o Senhor sabe tudo. Lógico que Ele sabe. Senhor, Tu sabes. Oh, uau! Que novidade! E tem aquelas orações também que fulano estende a oração que você passa a orar contra ele. Já viu? Na igreja. Na igreja, fulano ora e ora e ora. Você começa com ele, daqui a pouco você ora contra ele. Falou, cala a boca desse homem, Senhor. Por favor, cala a boca desse sujeito. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus não precisa ser informado de nada. Imagina o pastor Francisco aqui orando o seguinte: Senhor, eu te agradeço porque aqui hoje tem 35 pessoas, são 11, meio-dia e 15. Você está informando Deus? Deus já sabe tudo isso. Não é verdade? Então, a oração, você não deve orar porque você tem uma necessidade, mas você deve orar porque você deve conversar com seu pai, independente se está precisando, não está precisando. Você ora. Fala. Mas tem aquelas pessoas que mal dão bom dia às pessoas. Imagina Deus. Tem um livro de um pastor famoso aqui que chama Bom Dia Espírito Santo. O teor do livro não vem ao caso agora, mas de manhã a gente deve falar: bom dia, Senhor. Como é que passou a noite? Está tudo bem? Porque o homem, antes de pecar, a vida dele era assim com Deus. Deus passava na manhã e falava: e aí, Adão, tranquilo? Como é que foi o dia hoje? Muito passarinho na área aí? E as plantas estão bem? Já foi? Conferiu os e-mails? Está tudo certinho? Conversa, bate-papo com Deus. O problema é que a gente abandonou uma vida de oração. Irmãos, hoje nós vemos uma geração que não fala com Deus. Não fala com Deus. Olha, eu louvo a Deus, porque Deus mesmo assim tem nos abençoado. Tem nos abençoado. Nós temos 24 vezes 7 dá quanto? 168, não é isso? 24 vezes 7. Faz uma conta. Eu nem tento, porque eu não sou bom nesse negócio. 24 vezes 7 dá quanto? 7 vezes 4, 20. 168. Das 168 horas da semana, você gasta. O Sandro está fora dessa pesquisa. Você gasta 40 horas semanais de trabalho, certo? Porque o Sandro vai lá pelas 80. Você gasta 40 horas de trabalho, certo?
Vamos, o dia de 24 horas, você tem 8 horas de trabalho, 8 horas para dormir, em média, 8 horas para dormir. Certo? As outras 8 horas, como é que nós administramos essas outras 8 horas? O problema não são as 16 horas de sono e de trabalho. O problema é como nós administramos as outras 8 horas. Irmãos, nós não conseguimos encontrar nessas 8 horas do dia tempo para Deus. Como isso pode acontecer? Nós não conseguimos encontrar em 8 horas tempo para Deus. O tempo de devocional, o tempo de meditação, o tempo de bate-papo com Deus. O nosso Deus não é o Alá está lá. O nosso Deus é o Deus presente, é o Deus aqui. É o Deus que a gente pode conversar com Ele. E pode se abrir com Ele, porque a gente não tem como esconder nada de Deus. Então, o problema de Pedro e dos demais é que eles estavam abandonando a vida de oração. E perceba que é um tempo crucial. Jesus, durante 3 anos, estava falando para eles, olha, importa que o Filho do Homem desça a Jerusalém, sofra na mão dos homens, padeça, morra. Jesus deixou claro isso, passo a passo. Agora, no tempo crucial, o texto diz que Jesus estava suando grandes gotas de sangue, porque a medicina comprova que quando uma pessoa está muito angustiada, ela sua sangue. E Jesus teve essa experiência. O que mais Jesus precisava ali era a companhia e oração, intercessão por ele. Porque uma coisa é você passar por viver uma experiência lá na frente que você não conhece. Outra coisa é você viver uma experiência lá na frente que você já sabe o que vai acontecer. E Jesus já sabia o que ia acontecer com ele. E a angústia tomou conta de Jesus e ele suou sangue. O que precisava Jesus? Companhia. Porque ali era o Deus 100% homem. Ele precisava de oração, intercessão. Mas eles dormiram. Eles dormiram. Há um perigo muito grande quando nós abandonamos a nossa vida de oração. Não caia nesse perigo, meu irmão. Se a sua vida não tem sido vida de oração, não busque a Deus só porque você precisa de alguma coisa. Não faz isso, não. Não busque a Deus porque você está precisando de alguma coisa. É por isso que às quartas-feiras, a gente não tem procurado fugir dessa questão. A gente se reúne quarta-feira para pedir, para pedir, para pedir, para pedir. Não é só para pedir. Oração é muito mais que isso. Oração tem 5 pontos, né? Adoração, gratidão, intercessão, confissão e petição vem por último. A gente tem que orar mais para estar com Deus. Eu tenho ilustrado isso. Como assim, pastor? É estar com Deus. Deus pergunta, você quer o quê? Não quero nada, eu só quero estar contigo. Eu só quero estar contigo. Mas fala aí, meu filho, não tem necessidade. Não tenho. Eu até tenho, Senhor, mas eu não quero falar disso. Eu quero estar contigo. Eu quero pensar em Ti. Sabe, eu quero conversar contigo. Oração. Aqueles homens estavam abandonando a vida de oração. Então, há pessoas no nosso meio que precisam de oração. Não negligencie o pedido de oração das pessoas. Porque sabe qual é o maior problema do mundo hoje? Quantos sabem? Qual é o maior problema do mundo hoje? Qual é? Quantos sabem aqui? O maior problema do mundo hoje é o meu. É o seu. Não é? É o maior problema do mundo, porque é eu que estou sofrendo, é eu que estou precisando, é eu que estou passando por ele. Então, não negligencie quando alguém estiver, não suando gotas de sangue, mas quando alguém estiver precisando muito da sua oração, interceda. Traga essa pessoa para junto de você, interceda. Sabe por quê? Nós estamos nos vendo hoje aqui. A gente não sabe se a gente vai se ver amanhã. Hoje nós vivemos a geração dos amores póstumos. Sabe o que é isso? Isso aí coincide com aquela frase, depois que morre todo mundo é santo? Porque
valorize a pessoa enquanto ela está com você. Valorize. Para chegar lá na frente e falar, puxa vida, perdi a oportunidade de estar com essa pessoa, de abençoar essa pessoa. Esses homens aqui estavam ignorando o momento. Aí Jesus está prestes a ser entregue na mão dos homens. E Jesus precisava de oração. Pelo contrário, ele ficou sozinho. No momento mais crucial da sua vida, ele ficou sozinho. Então, o Lucas aí diz que a nossa profunda dor, fala da nossa profunda dor e tribulação, né? Em profunda dor e tribulação, o Senhor foi para o Getsemane para orar. Pedro, e entre os discípulos, adormeceu. Então, o Senhor repreende que ele estivesse orando e vigiando para enfrentar e suportar a tentação. Todos nós somos tentados, não é verdade? A fazer o que não se deve. Coisa que faz o que não deve. Então não é, a gente faz o que não deve, não é verdade? Você se conhece, não é? Orai e vigiai para que não entreis em tentação. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. O espírito sempre está pronto, mas a carne é fraca. Vamos parar por aí? São 3 pontos. Domingo que vem nós continuamos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora. E nós temos, para nos ajudar hoje, a irmã Maria Dantas, Glauce Brasil. A Fátima não está aqui. Quem é a outra irmã? São 4 irmãs. Me ajuda a lembrar aí. Estava no boletim domingo passado. Maria Dantas, Glauce Brasil, por favor. A outra Glauce, vem cá também, Glauce. Vem cá, Silvia, também, minha irmã. Nos ajude aqui. Ah, é? Tá bom. Vem cá, Nilce. Eu esqueci que as irmãs vão cantar no louvor. Vem cá, Ivete. Nilce e Ivete vão nos ajudar, então. Ivete. Tem que mudar, tem que arrumar um apelidinho para as duas, porque assim, né? Hã? Muito bem. Para os irmãos ou amigos que são mais novos, que não conhecem esse momento na vida da igreja, não é? Esse momento na vida da igreja, nós estamos aqui obedecendo uma ordenança. Algumas pessoas falam que tem 2 ordenanças da Bíblia, eu entendo que tem 3 ordenanças da Bíblia. Nós temos o batismo e ceia. São 2 ordenanças. E ordem a gente não discute, a gente faz, não é verdade? A gente obedece. Mas eu entendo que tem 3 ordenanças. A terceira, para mim, é o ide de Jesus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu entendo que essa também é uma ordenança da palavra de Deus. Mas dessas 3, nós estamos cumprindo esta ordenança hoje, que é a celebração da ceia. Mas não é uma ceia qualquer, a ceia de quem? Do Senhor. Nós temos 2 elementos na mesa, que é o pão e o vinho. Pão de trigo e suco de uva. Né? Você não precisa memorizar isso, mas a gente aprende que existem 2 palavras, consubstanciação e transubstanciação. Consubstanciação diz lá, que defende a ideia de que o pão é corpo de Jesus. E o vinho é sangue de Jesus. Não é verdade. Existe a transubstanciação, que o pão se torna corpo e o vinho se torna sangue. Também não é verdade. O pão continua pão, o vinho continua vinho. Não há nada de místico nisso. Não é? A ceia não salva ninguém. A ceia não salva ninguém. Né? As pessoas às vezes ficam o mês todo sem vir na igreja, mas vem no culto da ceia como se a ceia em si tivesse o poder transformador de salvar alguém. O que salva alguém é o nome de Jesus. Não é? Ele pode salvar na ceia ou fora da ceia. Ele pode salvar você encontrando alguém, falar de Cristo para essa pessoa, e essa pessoa se salva. Percebe? Então a ceia é o quê? É um memorial, uma lembrança. Você, quando vai visitar lá a lápide de alguém muito querido seu, né, essa pessoa está na sua lembrança.
Com a diferença que essa pessoa morreu e não volta mais à vida. Agora, o Jesus a quem nós servimos, ele não está num túmulo, não está preso, mas ele ressuscitou para a glória de Deus Pai ao terceiro dia. Então, nós trazemos à memória esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Bem, pastor, então nós fazemos isso só no primeiro domingo do mês? Não. A gente faz isso nos 365 dias do ano. A gente faz isso uma vez por mês, algumas igrejas fazem a cada 2 meses, não importa. Mas o que a gente faz a cada mês aqui, a cada primeiro domingo do mês, é trazendo a memória nossa da igreja, essa consciência. Porque eu tenho dito para os irmãos que o ser humano aprende por repetição. Basta ver os comerciais de televisão. Por que toda hora apresenta? Por quê? Porque fica na nossa mente. Então, nós aprendemos por repetição. É necessário que a gente sempre esteja dizendo essas coisas, celebrando a ceia do Senhor, para que a gente aprenda o real significado do que seja a morte de Jesus na cruz do Calvário. Corpo dilacerado, sangue derramado. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por isso nós celebramos aqui hoje. O que vocês vão comer é pão, o que vocês vão beber é vinho. Ele representa, é um memorial. Amém? Aí Paulo, que é, na minha opinião, o maior entre os mortais, Paulo, entre os mortais, para mim, é o maior da história. Não é? Ele diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E nesse texto aqui de 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, ele passa a dizer a ordem que ele recebeu, porque eu recebi do Senhor aquilo que eu estou entregando para vocês. E a Bíblia não precisa de alguém dizer mais alguma coisa. Ela diz aqui, o pastor Francisco, não, e eu recebi de Paulo. Não, está escrito aqui. Então, Paulo está dizendo, olha, eu recebi isso do Senhor, eu quero passar para vocês, da Redeemer aqui, o que vocês devem fazer desse memorial, qual o ensinamento disso tudo. Agora, a Bíblia também diz que aquele que come e bebe de maneira indigna, come e bebe para a sua própria condenação. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente deve ter consciência daquilo que a gente está fazendo aqui. Por isso que eu não quero que criança participe da ceia. Porque a criança não tem essa consciência ainda. Lá na frente, na idade da razão, quando ela entender o plano de salvação, ela entregar a vida dela a Cristo, aí ela tem consciência do que seja a ceia do Senhor. Ou aquela pessoa que não entregou a vida a Cristo ainda. Alguém domingo, na ceia passada, a pessoa, pastor, o senhor restringe a ceia? Não. O pessoal da Assembleia participa da ceia? Participa. Porque eu não tenho placa de igreja aqui. Eu acho que a pessoa que está lá na tal denominação, cuja igreja prega Cristo Salvador, ela pode participar da nossa ceia. A ceia ela é irrestrita nesse sentido, mas ela é restrita no sentido de que alguém que não tem experiência com Jesus, ou uma criança que não tem consciência do plano de salvação, não deva participar da ceia. Amém? Muito bem. Versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor.